teoria do direito administrativo, o interesse público talvez seja o princípio mais negligenciado pelos autores com relação à concessão a ele de um conteúdo jurídico. Vamos ver então qual é o conteúdo jurídico do interesse público. Mas antes, vamos digredir um pouco. Para o jurista Gustavo Birenbaum, a supremacia do interesse público é uma tautologia. Segundo ele, o princípio que diz que o que deve prevalecer prevalecerá não passa de uma tautologia e, portanto, a supremacia do interesse público não deveria existir. Será? Bom, é aí que entra a necessidade de concedermos ao interesse público e sua supremacia um lastro jurídico. Mas qual será esse conteúdo jurídico do interesse público? Para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos compreender o que não é um interesse público. O interesse público não é o interesse do Estado. O Estado é mero instrumento para a realização do interesse público. Portanto, a administração pública é instrumento para se realizar o conteúdo jurídico do interesse público. Afirmar isso significa não reconhecer também que no Brasil é válida a teoria italiana de que existem dois interesses públicos, o primário e o secundário. Segundo esta teoria, endossada inclusive por Celso Antônio Bandeira de Mello, o interesse primário seria o interesse público propriamente dito, enquanto o interesse secundário seria o interesse do Estado. Isso não é possível se não admitirmos que o interesse do Estado seja um interesse público, posto que o Estado e a administração pública são instrumentos para a concretização do interesse público. O interesse público também não é o interesse da maioria. A nossa Constituição funciona como um verdadeiro contrato de Ulisses. Na Odisseia, Homero narra o retorno para casa de seu herói, Ulisses. Em determinado momento, Ulisses tem que atravessar um mar repleto de sereias. Para não cair no canto da sereia, Ulisses ordena que seus marujos o amarrem no mastro e que todos usem cera nos ouvidos, de modo que eles possam navegar por aquelas águas sem escutar o canto das sereias. Interpretando a Odisseia juridicamente, nós podemos entender que, se temos um pacto jurídico social que determina como devemos navegar, nós não podemos abrir mão deste conteúdo jurídico do interesse público pela existência de uma maioria, ainda que momentânea. Mesmo porque o interesse público das minorias também será juridicamente válido. O interesse público também não é coincidente com o interesse privado. Não há sociedade homogênea no mundo capaz de condensar nos seus interesses individuais tudo aquilo que é um interesse público. Então, dizer que o público é coincidente ao privado é uma afirmação equivocada. Pode até ser que, em determinado momento, um interesse privado seja também um interesse público. O interesse público tem como conteúdo jurídico os direitos e garantias fundamentais previstos na nossa Constituição. Em especial, se olharmos os artigos 1º, 3º, 5º, 7º e 170. Esses artigos estabelecem um estado de bem-estar social, direitos e garantias fundamentais, programas de desenvolvimento, erradicação da pobreza e construção de uma sociedade justa e igualitária, sem nenhum tipo de preconceito contra nenhuma pessoa. Esses são princípios conformadores e impositivos ao Estado, ou seja, o Estado não pode se negar a concretizá-los. O Estado não pode se negar a concretizar o interesse público. O Estado não pode se negar a concretizar, portanto, a Constituição. É assim que a supremacia do interesse público não é uma tautologia. Dizer que a Constituição deve prevalecer é o mínimo que se espera do jurista. Caso contrário, estaremos abrindo mão do nosso contrato de Ulisses, que nos permitirá navegar por águas tormentosas em tempos difíceis. O interesse público é, portanto, a concretização da Constituição por parte da administração pública. Obrigado por ter assistido. Na descrição estão links para as fontes utilizadas neste vídeo. Até a próxima!